Olá, alunos, tudo tranquilo? Professor Eduardo. Vamos para hoje mais um capítulo da zoologia, Filomolusca. Hoje está bem recheado com alguns organismos que tu provavelmente já teve contato quando criança, né? E quando tu vais a algum restaurante de frutos do mar, principalmente. O Filomolusca é um dos grupos mais diversos do planeta, só perde para o grupo Artrópoda, e é um grupo que a gente tem algumas particularidades, né? Algumas novidades evolutivas que chamam a atenção. Os clássicos caramujos, né? Encontrados em jardins, em hábitats bastante variados, até mesmo em grandes profundidades. Nós temos os mariscos, nós temos aí as ostras, as formadoras de pérolas, né? Utilizadas também na gastronomia. Os cefalópodes, o grupo dos polvos e lulas, os tentaculados, né? E os Polyplacóphora, um grupo que nem muito é falado dentro dos moluscos, mas que ele é presente. Ele não é fácil de se encontrar. Normalmente pode ser visualizado em ambientes onde tem costão rochoso. E aqui o mais clássico de todos é a lesma, né? Um animal de ambiente tipicamente, neste caso, terrestre, aonde ele pode ter ou não a concha do lado de fora, tá? Normalmente, esses animais eles podem ainda ter a concha do lado interno do seu corpo, não evidenciando-a. Tá? Introdução, vamos falar um pouquinho dos aspectos bem gerais do grupo dos moluscos. O corpo é mole, foi o que deu o nome ao grupo. A concha calcária é a grande novidade evolutiva. Ela pode ser externa, interna ou até mesmo, em algumas espécies, estando ausente. Já deixo aqui uma ressalva que a maior parte das espécies em diversidade, ela se encontra dentro do grupo de indivíduos que possuem concha. A concha ela foi uma novidade evolutiva que surgiu, que deu capacidade dos indivíduos de se protegerem e resistirem a alguns momentos de desidratação. Representantes: caramujos, lesmas, ostras, polvos, lulas e aí vai. Vários hábitats, desde profundezas oceânicas, 2, 3 metros de profundidade até 600 mil metros. Então, os hábitats são bem variados e até é possível encontrar alguns tipos de moluscos que jamais tocaram o solo, vivem apenas nas copas das árvores das florestas tropicais. Constituíram ali o seu microhabitat, eles fazem a sua reprodução, o seu nicho de alimento, eles fazem são predados, fazem a sua competição interespecífica e nunca foram ao solo. Então são animais que podem sim ser altamente específicos de determinados biomas. Tamanhos variáveis, né, de adultos medindo em torno de 1 milímetro até adultos medindo em torno de 20 metros. Esses maiores 20 metros normalmente são os de grande profundidade, como é o caso de polvos. Animais triblásticos, que eu já falei para vocês, são indivíduos que têm os 3 folhetos germinativos, endoderme, mesoderme e ectoderme, aqueles mesmos 3 folhetos embrionários que dão origem a todos os teus tecidos do teu corpo. São animais celomados, relembrando que todos os órgãos desses animais eles possuem espaços abertos entre eles, ou seja, não existe tecido de preenchimento, certo? Simetria continua bilateral. Os caracóis e caramujos, por estarem enrolados dentro de uma espiral que é a concha, sofrem a chamada torção corporal. Ou seja, os animais por dentro da concha eles estão torcidos. Mas isso é apenas uma pequena observação, pois a simetria continua sendo bilateral, embora torcidos. É o segundo grupo em diversidade de espécies. Esse é o ponto-chave para tu sempre pensar em diversidade de espécies animais. Primeiro, sempre artrópoda, o segundo, molusco. Ok? Por isso que é tão importante tu dar atenção a este capítulo. Organização do corpo, começa o processo de regionalização e um processo de regionalização bastante visível. Cabeça, pé e massa visceral. Todos essas três regiões possuem funcionalidades específicas. Na cabeça, devido à herança vinda de plateumintos, nós temos os chamados órgãos dos sentidos. Se tu lembrar de plateumintos, houve a cefalização e ela continuou até o grupo dos mamíferos.
Não foi diferente aqui no grupo dos moluscos. Continuou a cefalização e só que aumentou a capacidade de sentir o ambiente. O pé é uma camada muscular com várias funções, principalmente a de se deslocar. Esse pé ele é muscular, ele pode se diferenciar em outras estruturas, como vai ser visto em alguns indivíduos, é o caso dos caracóis e dos polvos, tá? E esse pé pode ainda escavar. Então, devido ao hábito do indivíduo, a adaptação, a seleção natural atuou em cima daqueles indivíduos, pressionando-os a se adaptar ao determinado local. E a massa visceral, essa praticamente não mudou. A massa visceral é aquela que engloba todas as vísceras, ou seja, todos os órgãos do animal estão localizados num espaço, num celoma, que é conhecido por massa visceral. Toda essa massa visceral, ela é envolvida por um tecido chamado de manto. Falar em manto, pessoal, é a mesma coisa que eu falar em molusco. É uma palavra que denota diretamente, uma estrutura que denota diretamente o grupo molusca, ok? Que é o manto? É uma dobra da epiderme responsável pela produção da concha. Ou seja, o que tu enxerga no animal na concha, por baixo da concha está o manto. O manto ainda, ele possui uma cavidade. Desta cavidade, abre-se o sistema digestório, a parte externa do sistema digestório, onde vai sair o poro digestivo, o ânus, o poro excretor, das quais saem as excretas nitrogenadas, ou seja, há já um sistema excretor neste animal, e o sistema respiratório. Os moluscos que são terrestres desenvolveram capacidade de troca gasosa diretamente com o ar atmosférico, formando aquela cavidade chamada que tu chama hoje de pulmão. O pulmão existe nos moluscos terrestres, porém este pulmão ele é nada mais nada menos do que um manto com alta irrigação sanguínea com capacidade de troca gasosa. No caso dos moluscos que são aquáticos, o pulmão não tem capacidade embaixo d'água de fazer troca. Para isso, os moluscos dentro da cavidade do manto, onde haveria o pulmão, um espaço para o ar circular, está preenchido por brânquias. Brânquia é o órgão que faz a troca gasosa de organismos aquáticos, certo? E vamos falar da concha. A concha é uma exclusividade dos moluscos. Nenhum outro animal exibe esse tipo de estrutura. Ela é produzida pela epiderme do manto. Ela tem funções de proteção contra predadores, abalos mecânicos, desidratação para aqueles indivíduos que sofrem a intempérie de águas baixas e águas altas, não é? A oscilação de marés, por exemplo. O sobe e desce na oferta de água em um banhado e, principalmente, para aqueles que têm o hábito de escavação, facilita este momento. Então, para escavar, a concha é muito utilizada, ao exemplo de animais bivalves, aqueles que têm as duas conchas na praia. Bom, tu não vai enxergar visual do lado de fora nos polvos e nas lulas. Tá? Perdão, nos polvos tu não enxerga, e as lesmas também não possuem. Porém, as lulas ainda possuem a concha pequena que envolve a estrutura que nós chamamos de cérebro, tá? Então, o polvo ele não possui, mas a lula possui, tá bom? Molusco, então, um quadro bastante genérico, uma imagem bastante genérica, ok? Se tu pegar na praia algumas conchas, tu vai observar que elas possuem umas linhas de crescimento. Essas linhas de crescimento denotam a idade do animal. Mas a idade ela é muito relativa. Para ti, para o animal, para muitos dos animais que convivem com Homo sapiens, a idade é dada através do passar de 365 dias. Não necessariamente as linhas de crescimento para este animal são essas. As linhas de crescimento elas são dadas através de momentos da estação reprodutiva, da estação climática que o animal vive, oferta de alimento e essa soma de variáveis fazem com que o indivíduo cresça e coloque nessas margens de crescimento que saem do centro concentricamente para as bordas,
mostrando que houve várias estações climáticas próprias para o animal que não representam 100% o ano. Pode ser aqui cada linha dessa representando um mês. Ok? Então, o animal vai crescendo, vai datando o seu tamanho de acordo com a sua espécie, o seu grupo. Não necessariamente um ano. Cada linha não representa um ano. Diferente das árvores. As árvores, os vegetais, conforme tu pega os vegetais, por exemplo, as angiospermas, os troncos das angiospermas, eles vão depositando as chamadas linhas de crescimento. Cada uma daquelas linhas de crescimento, ela é devido a uma estação primaveril, ok? Bom, vamos olhar aqui um pouquinho o animal sobre um corte. Vamos retirar aqui a concha e vamos observar que existe a cabeça, o manto, o poro anal aqui, que é saída, né, a abertura do manto, onde termina o tubo digestivo, a brânquia, que fica dentro de um espaço onde recebe a água, portanto, este animal ele é aquático, ok? E essa abertura genital, no caso desses gastrópodes, que é o grupo desse indivíduo que possui uma concha, ele é um animal hermafrodita. Ele troca material genético, tá certo? O que tem na cabeça? Olha a complexidade de estruturas que tem aqui na cabeça. A cabeça ainda tem o orifício bucal, o tentáculo, um olho, mas não pensa que é um olho muito desenvolvido, é um olho que enxerga até mesmo vultos, mas não tem funções de discernimento de imagens, como, por exemplo, já vai aparecer nos polvos. Os tentáculos superiores, também chamado de rinóforos. Esses rinóforos têm capacidade de encolher e esticar. Eles têm também a aptidão para detecção de cheiro, ok? E o pé? O pé se estende desde a região frontal da cabeça, perto da boca, e vai até a região posterior, ok? Sustenta todo o gastrópode neste caso. Se a gente pegar um outro exemplo, é o mesmo ainda, mas que tem aqui em cores distintas, né, as regiões mostrando a zona do pé, a zona da massa visceral, a cabeça, tá certo? Aqui nós temos o gânglio cerebroide, ou seja, é um gânglio que tem uma capacidade de regionalização das suas funções. Ele não é uma estrutura super desenvolvida, mas ele tem regionalizações. Normalmente essas regionalizações nos moluscos são duas, tá? Uma que comanda a região anterior e a outra que comanda a região massa visceral, pé e etc. Bem simples, tá bom? Aqui se a gente pegar uma ostra e abri-la, nós vamos ver o quê? Chama atenção essa grande parte aqui, né? Essa parte roxa, né, é a brânquia do animal. Por aqui, toda a água que esse animal, quando abre a sua concha, entra em contato com ele, ocorre a chamada difusão, né? Onde ocorre a devolução de dióxido de carbono para a água e por diferença de concentração. O animal absorve o oxigênio dissolvido na água. Quando o animal exala essa água, ela sai rica em dióxido de carbono e o animal se promove a oxigenação dos tecidos. A brânquia ela é grande, ela é muito vascularizada, ela possui vasos sanguíneos. Nota que esse animal já tem vaso sanguíneo. Ele tem condução de estruturas que vão melhorar a capacidade desse indivíduo se oxigenar, né? Melhorar a difusão, melhorar o metabolismo celular de cada indivíduo, de cada parte do seu corpo, e ainda ele vai conseguir fazer melhor a distribuição dos nutrientes. Ainda é possível observar aqui, apenas por curiosidade, essa massa meio amarelada, os intestinos, né? A região aqui intestinal, o estômago aqui um pouquinho meio avermelhado, uma glândula digestiva, das quais libera substâncias para digestão, os pálpos labiais, aonde esse indivíduo vai escavar, e aí bastantes outras estruturas. Eu chamo atenção para um aurículo. Esse aurículo e um ventrículo, ou seja, essa pequena partezinha aqui e um ventrículo, já é o início, desses nomes que tu conhece, de uma estrutura que bombeia sangue. Mas tu não chama isso de sangue nesses animais, tu chama de um outro nome. Nós já vamos pontuar este nome, tá certo?
Sistema digestório. Vamos falar um pouquinho sobre a digestão desse animal, que é bastante variada. Se ele pode estar em vários ambientes, desde o topo das árvores, como te falei, das florestas úmidas, chegando nos ambientes de solo, rastejando, raspando os vegetais e rochas. Ele pode estar no fundo do mar, em vida livre, com aqueles seus tentáculos, nadando e capturando peixes de grande porte. Ele pode ainda estar nos bancos de corais, raspando e enterrado no solo, filtrando a água. Então nota que aí eu já mencionei pelo menos 3 tipos diferentes de modos de alimentação. Mas a estrutura digestiva é a mesma. Começa na boca, termina no ânus. O sistema digestório ele continua sendo completo e vai ser completo até o final do último animal da zoologia. Muitas espécies possuem aquela estrutura chamada língua raspadora, o que já caiu imensas vezes em vestibulares, a chamada rádula. Ok? A rádula ela é exclusivo para animais raspadores. Os gastrópodes, por exemplo, os caracóis, as lesmas, todos eles possuem rádula. Ostras, que são de perfuração de areia, tá? Mexilhões, por exemplo, não possuem rádula. Eles têm um sifão inalante. Esse sifão inalante absorve a água das quais eles vão filtrá-la com os micro-organismos que eles querem. Portanto, eles não possuem rádula, ok? Bem, o que é a rádula? Está aqui, ó. Lembra muito uma lixa, né? E essa rádula é inervada por músculos e ele consegue fazer o movimento de raspagem. Ele vai, raspa e volta, vai, raspa e volta. E traz os nutrientes que entram no orifício da faringe aqui, onde vai parar diretamente no estômago e depois no intestino do animal, tá? À direita aqui uma fotografia real, parecem ganchos, né? E realmente são ganchos que servem para raspar, tudo certo? Bom, o sistema respiratório, ele tem já uma complexidade. Como já antecipei para ti, os aquáticos usam brânquias, os terrestres pulmões. Mas não pensa que é um pulmão bastante desenvolvido como o teu, que tem diafragma, etc. Não, diafragma veio dos mamíferos. Agora, cavidade do manto, muito vascularizada, ela consegue fazer a troca gasosa. E pela superfície do corpo, as lesmas fazem aquilo que tu aprendeu lá nos anfíbios, que é a respiração cutânea. As lesmas conseguem fazer trocas gasosas pela superfície do corpo, que auxiliam aquela respiração pulmonar. As lesmas do mar, por exemplo, usam brânquias externas. Como assim a lesma do mar? É aquela lesma, pessoal, que não tem concha. Se ela não tem concha, ela usa uma brânquia externa, que lembra muito um galho. Ele é muito bonito, tá? Eu agora não lembro se tem Tem fotografia. Tá aqui, ó. As brânquias externas, ó. E ele fica mexendo essa estrutura respiratória para promover a oxigenação dessas brânquias. Quanto mais ele mexe, né, a frequência, né, no que ele mexe, mais ele oxigena o seu sangue. Aqui é uma categoria específica e bem bonita de moluscos. Tu observa primeiro o ambiente onde ele está. Olha que ele está num ambiente onde tem rochas, onde tem algumas coisas coloridas, né? Provavelmente são corais, na volta de esponjas. São animais que gostam de ambientes com pouco sedimento suspenso, águas escuras. Eles não gostam disso. Eles gostam de ambientes mais quentes, ambientes que tenham translucidez, em que eles conseguem alimentos, raspar os alimentos. Banco de coral, nós já falamos, é um grande recurso alimentar, ok? Então, os chamados nudibrânquios. Nude vem da palavra mesmo, nu, né? Brânquias aparentes. Nudibrânquio quer dizer isso, brânquias aparentes, tudo bem? Sistema circulatório pode ser de vários jeitos. Tem 2 grupos bastante clássicos. Os bivalves, aqueles que têm as 2 conchas, e os gastrópodes, aquelas caracóis de jardim, que é o que está no desenho aqui, eles têm o chamado sistema aberto ou lacunar. O que é isso? O sangue cai em espaços, tá?
caem em espaços aonde o sangue vai banhar os órgãos, certo? Com o banho nestes órgãos, tá, ocorre a difusão dos gases, a alimentação dos tecidos com os nutrientes absorvidos na alimentação e a difusão contrária, as excretas nitrogenadas sendo liberadas nesse sangue e o dióxido de carbono do processo respirativo. Portanto, os órgãos são banhados, ou seja, não chegam vasos diretamente naqueles tecidos dos bivalves e gastrópodes. Atenção! O grupo dos cefalópodes é um grupo à parte. O grupo dos cefalópodes ele é completamente à parte porque ele exibe os tipos de sistema fechado. Foi o primeiro grupo animal invertebrado que fez com que todo o sangue, vou botar entre aspas esse sangue, circulasse dentro de vasos. O que melhorou nesse contexto para o animal? Ele conseguiu aumentar a velocidade de transmissão dos nutrientes, a velocidade de oxigenação dos tecidos, o que fez com que ele fosse um animal veloz. Ele conseguiu aumentar essa velocidade e transformou-os em grandes predadores da natureza. Tá certo? Porém, todos os três grupos, cefalópode, bivalve e gastrópode, possuem um coração. O coração em uma cavidade chamada pericárdica, cavidade, celoma. Uma questão interessante são que os cefalópodes eles possuem 3 corações. Tá? Esses corações são interessantes, são 3 corações que se dividem por o corpo, eu já vou falar deles mais à frente. E o sangue que eu botei entre aspas está em azul, porque o sangue ele possui um pigmento respiratório chamado hemocianina. Ciano quer dizer azul. Tá? É um pigmento respiratório diferente do que tens nos mamíferos, por exemplo, que é a hemoglobina, é outro tipo de fixador. Perdão. Esse fixador ele tem uma menor capacidade de fixação do oxigênio, mas ele foi um dos primeiros pigmentos que também é encontrado em crustáceos, tá certo? Bom, vamos observar aqui o sistema nervoso. Esse aqui chama bastante atenção, porque houve um salto evolutivo muito grande, desde nemateuminto, plateuminto, que fizeram a cefalização do corpo, espalharam gânglios nervosos longitudinais por esse corpo, o que continuou nestes animais, porém a complexidade de impulsos nervosos que eles conseguem absorver aumentou. A quantidade de neurônios envolvidos aumentou. Os gânglios pelo corpo e nervos também aumentou. Eles conseguem sentir por várias regiões do corpo e de diferentes estímulos. Tá? Os órgãos sensoriais, principalmente na região da cabeça, as antenas, denotam equilíbrio, os olhos. Tá? Então, cefalização ela transformou o grupo dos moluscos em um grande grupo em diversidade. Foi uma das grandes uma das grandes variáveis evolutivas que foram observados dentro dos moluscos. Os cefalópodes principalmente. O grupo dos polvos e lulas foram os principais detentores da cefalização. Eles são, sim, aqueles que têm os olhos formadores de imagens complexas. Nenhum outro no reino animal invertebrado consegue formar imagens como cefalópodes. Existem até vertebrados que não conseguem determinar o contorno, a cor igual ao que um cefalópode consegue fazer. E o cérebro, obviamente, interpretar. Os tentáculos são táteis, o que transmite bastante impulso nervoso para o cérebro, não é? Então, conforme tu tens mais sensibilidade ao ambiente, tu tens condições de informar o cérebro e, com isso, esses estímulos dar o poder de decisão ao animal, de poder julgar se ele vai atacar ou não, se ele tem que se defender ou não, não é? Então, esses tentáculos fizeram com que pudesse, em momentos de bastante, vamos dizer assim, tensão, né, predador, etc., ativar células chamadas de cromatóforos.
São células que mimetizam o animal. Ele consegue mudar a sua cor de acordo com o ambiente que ele está. Ou seja, um animal que está num banco de corais, que já é um grande recurso de cores, é mais sensível, né? Esses animais são mais sensíveis às mudanças de cor, os cromatóforos são mais desenvolvidos do que animais de grande profundidade, onde não existem os bancos de corais. Portanto, os cromatóforos eles exibem a camuflagem em indivíduos que vivem em ambientes de diversas cores. Eles podem variar de um branco até o complexo, né, de 4, 5 cores pela sua superfície do corpo, de acordo com onde eles estão. Tá? Para tu teres uma ideia, aqui existe uma, digamos assim, uma escala de número de neurônios que mostra que, por exemplo, um caracol possui em torno de 10 mil neurônios. 10 mil neurônios. Um rato, 80 milhões de neurônios. Só que o caracol pertence ao mesmo filo molusca que o polvo. Olha o polvo. 500 milhões. O polvo tem muito mais neurônios do que um rato, que é da tua classe, mamália. E tu tem 86 milhões. Então tu nota que a modificação da estrutura corporal, o número fazendo maior, o processo cefálico maior, e o número de neurônios motores, neurônios que são sensíveis ao ambiente, aumenta. A seleção natural proporcionou aumentar os estímulos e, com isso, aumentar o número de sinapses, aumentar o número de contatos entre células e fazer uma melhor resposta para o ambiente. Foi o que aconteceu com os mamíferos e o Homo sapiens. Dá para pegar essa ideia? Vamos lá. Só para tu ter uma noção, não te prende muito isso aqui, é para tu ter uma noção. É um mapa, né? Mostra o interior deste polvo, né? E o cérebro, né? Sendo a sede, digamos assim, das reações, decisões, aprendizagem. Esse animal consegue aprender, tá certo? E memorizar. Ele consegue memorizar locais. Então ele sabe onde tem uma caverna para se esconder naquele banco de corais. Ele sabe quem é o animal que está o caçando. Ele sabe quem é o animal que pode caçar, tá? E os movimentos que ele pode fazer. Então ele sabe devido ao aprendizado do cérebro, tá bom? Já os braços, tu nota, 65% dos neurônios estão localizados nos podos, né, nos pés, nos braços. Isso aqui nada mais é do que o pé da lesma dividido em 9, 10, 12, 20 até, tá? Partes. Todos com ventosa. Ventosa não necessariamente até a ponta, mas as ventosas fazem um papel de apreensão. E todos esses riscos mais amarelados, aqui estás enxergando, são riscos que mostram os neurônios. Os neurônios, um cordão de neurônios, e cada um desses com uns pontinhos amarelados, que são os gânglios. Tu toca naquilo ali, ele vai acionar a ventosa. A ventosa ela se contrai e se relaxa devido ao estímulo do neurônio motor. Nota o quanto esse animal tornou-se complexo. Tá? Já aproveitando esta imagem que está bem bonita, eu vou utilizar aqui esse desenho que está pintado de vermelho para te mostrar os chamados corações laterais. Os corações laterais eles fazem uma assessoria, tá, ao animal, ou seja, são tantos os braços. Há uma necessidade tão grande de propagação do sangue e devolução desse sangue para o cérebro para que seja reoxigenado, né, como está aqui nas guelras, brânquias, né, em que precisa-se ter mais câmaras cardíacas pelo corpo do animal. Ele precisa de muita oxigenação. Um cérebro tão complexo quanto esse, de movimentos corporais tão rápidos, tão instintivos, precisa de alta oxigenação. Alta pressão sanguínea, ok? Vou aproveitar a imagem e te mostrar aqui embaixo, olha, uma bolsa de tinta, muito observado também em polvos, tá? Os polvos são dotados normalmente de bolsa de tinta, das quais quando eles se sentem acuados, eles comprimem, e quem manda comprimir é o cérebro.
O cérebro ativa os neurônios motores e ele comprime essa bolsa de tinta e ele sai por um orifício do manto e gera aquela que tu já viu, provavelmente, em documentários, aquela imagem, né? Aquela névoa na água, preta, né? Escura, para tentar fazer com que os seus predadores, aquele com que ele se sente ameaçado, não consigam ver sua fuga. Muitas dessas substâncias são tóxicas. Podem causar algum tipo de intoxicação para a presa. E quando o humano vai se alimentar desses cefalópodes, tem que se ter o cuidado de quando se retirar a bolsa de tinta, não rompê-la para não contaminar a carne, ok? Aqui é um típico polvo comum, bem ordinário, como se diz na oceanografia, o Octopus vulgaris, em que o comprimento dos braços pode atingir mais ou menos 1 metro, tá? Só dos braços. Bom, aproveitando então, vamos falar da reprodução desses animais. Também é bastante variado. São indivíduos que podem exibir o hermafroditismo, monóicos, ou sexos separados, dioicos. A fecundação é interna ou externa. Ele pode lançar o espermatozoide do lado de fora, né? Externa, e encontrar os ovos do lado de fora, ou dentro do corpo da fêmea. E o desenvolvimento pode ser direto, é o caso dos polvos, ou indireto, que é o caso de alguns animais marinhos, que é o caso ali, por exemplo, dos bivalves, né? E dos gastrópodes. O polvo fêmea, por exemplo, uma curiosidade, ele exibe o chamado cuidado parietal, ou parental, tá? Ele cuida dos ovos até eles eclodirem. Eles são animais considerados caestrategistas, eles têm o cuidado parietal, eles põem muitos ovos, mesmo assim, quando eu digo muitos ovos, deve chegar ali em torno de uns 40 ovos, talvez, e ficam protegendo contra predadores. É uma estratégia que não é vista com frequência em invertebrados, tá? 7 meses pode ser o prazo máximo desses ovos serem cuidados. Nesse tempo, o polvo não deixa nenhum deles, não deixa, né, os ovos nem para se alimentar. Alguns chegam a comer os próprios tentáculos para tentar não ter que se afastar do local onde estão os ovos. Eles comem os próprios tentáculos. Ah, mas aí o que vai acontecer com o tentáculo dele? Vai se regenerar? Às vezes, sim, tá? Dependendo do quanto que ele comeu, pode se regenerar. Às vezes, ele perde, tá? Classificação. Essa aqui é a classificação redundante. Classificação clássica, resumida, que são em torno de 7 grupos, tá? 7 classes de moluscos, onde as 3 principais estão aqui, ó, bivalve, gastrópode e cefalópoda. A gente coloca esses outros 2 aqui por descargo de consciência, tá? São animais que têm características bem diferentes quanto às conchas, uns com muitas conchas, né, o poliplacófora, e ainda tem aqui o escafópoda, que lembra muito o marfim, né, o dente do elefante. E é bem isso, é uma concha que lembra muito um funil, né, um cone, bastante... são animais pequenos, inclusive, e ficam enterrados no solo oceânico e são filtradores. Bivalve, gastrópodo e cefalópoda são os mais comuns, tá bom? Bom, vamos falar então do bivalve, o mais clássico de todos. Está aqui, né? As ostras, mexilhões, as conchas têm 2 valvas. O que significa valva? 2 conchas, uma virada para a outra, tá? Onde tem uma dobradiça e um músculo que faz abrir e fechar essa concha. O pé fica para fora dessa concha e ele é utilizado para se fixar no ambiente ou escavar. A produção das pérolas, por exemplo, é originada através de alguns mexilhões. Ostras. São originadas de partículas que são envolvidas por uma proteína chamada nacarina. A nacarina é uma proteína produzida pelo manto e que, quando ela solidifica, ela adquire um formato brilhoso. É muito comum tu ver isso dentro das ostras, olha só. Se tu pegar essa fotografia aqui, tu vai observar que ele é bem liso. Tu passa o dedo, ele é lisinho e tu consegue observar
esse nácar, tá certo? Pode ser um grão de areia, pode ser um pequeno parasito, pode ser até mesmo uma bolinha de silicone que um produtor de pérolas lá do Oceano Índico coloca para a sua fazenda de pérolas. No ano seguinte, ele vai lá e retira uma pérolazinha e vende no mercado, tá certo? Existem 2 ou 3 espécies de ostras que são capazes de produzir pérolas comerciais. Como é que se forma essa pérola? Tá aí, ó. Essa estrutura, que pode ser um corpo estranho, né? Qualquer corpo estranho, é envolvida pelo nácar, a nacarina, e ele é envolvido pelo manto, olha só. E esse manto vai envolvendo com camadas e camadas de nácar até isolar e formar redondinha a pérola. Não são todas pérolas que são redondas como tu conhece. Muitas pérolas, elas têm um formato irregular. Não deixam de ser pérolas, porém de formato irregular. Comercialmente, não tem um grande valor. Tá? Segundo grupo, o grupo dos gastrópodos. Gastro, sistema digestivo, né? Podos, pé. O sistema gástrico em cima do pé. É a casa por cima do pé. Lesmas, caracóis e caramujos possuem a chamada concha espiralada. E alguns deles não têm. O pé é bem desenvolvido, localizado na porção ventral. Promove locomoção e produção de muco. É comum tu observar a lesma ao se deslocar nos jardins ou até mesmo no chão, ele deixar um rastro, né, um tanto brilhoso. Aquilo ali é um muco liberado por uma glândula de muco que faz com que deixe o substrato um pouco menos rugoso. O animal diminui o atrito e facilita o seu deslocamento. Tá? Opa, é isso. Classificação, então, para cefalópode. Cefalópode, pessoal, é um grupo já bem diverso, lulas, polvos, e tem alguns que nem se parecem com cefalópodes. É o caso da fotografia que está logo abaixo. Os náutilos. Nautiloidea é o gênero, por exemplo, dessa concha. Essa concha aqui pode atingir alguns centímetros, aí 40 centímetros de diâmetro. Tá? São cefalópodes de grande profundidade. As lulas e polvos assim também são. E podem possuir concha externa, náutilos, espiralada, como é o caso, interna, no caso dos polvos, e ausentes. Tá? Então nota que esse tipo de variabilidade na presença ou não de concha faz com que esses animais consigam ocupar diversos ambientes. Esse animal aqui ele é bastante pesado. O Nautilus é um animal pesado. Ele usa uma glândula de gás para poder tirar o nitrogênio, encher essa concha com nitrogênio, ele converte o nitrogênio em gás e consegue subir na coluna d'água. Quando ele quer descer na coluna d'água, ele libera este gás e a concha pesa. Ele consegue fazer isso durante alguns segundos. Ele sobe e desce com uma diferença de segundos impressionante. É um animal muito adaptado, de grandes profundidades, onde a concha dele vale alguns milhares de euros no mercado negro. Tá? Digamos assim, quando eu digo mercado negro, não é um animal que é fácil de capturar. E faz-se uma campanha muito grande para que não se colete esse animal. O pé é musculoso, dividido por tentáculos com bastantes ventosas. A produção do pigmento negro ele faz, né, com que o animal possua um fácil escape. Ele manda um efeito cortina de defesa. As suas presas não conseguem, os seus predadores, né, possíveis predadores, competidores, não têm facilidade ao observá-los em fuga. Tá? E aí vem os escafópoda, marinhos, enterrados, respiração ecutânea e se alimentam de plâncton. Normalmente eles gostam de estar em ambientes de pouca profundidade. Já o poliplacófora, muitas, né, placos, concha, são 8 conchas, muito bonito esse animal, rastejam no fundo do mar, raspam algas que estão ali nos ambientes rochosos, usando a sua própria rádula. Vou chamar a atenção para te relembrar. Quem tem rádula é raspador. Quem tem sifão para se alimentar e filtrar água, usa para
devido ao seu hábito escavador. Ele fica soterrado, né? Só com o sifão para fora, filtrando a água. Não tem rádula. Ecologicamente falando, os moluscos eles têm pontos positivos, pontos negativos. Vamos falar dos pontos negativos. Existem muitos moluscos que são invasores. No caso do Brasil, o mucaramujo africano, o Acanthina fúlica, eles são moluscos que não têm predadores aqui no nosso continente. Eles não têm predadores, eles se instalam em alguns ambientes que são tidos como ambientes virgens e acabam desalojando as espécies nativas, como toda espécie invasora. Eles reproduzem-se com muito mais efetividade por não ter o predador, encontram muito alimento e tornam-se um problema de saúde, um problema ambiental para o controle de pragas. Tá? Ele foi introduzido na década de 80 para tentar se criar uma fonte alimentar alternativa, né? Um caracol comestível, muito utilizado na culinária francesa, o tal do escargot. Caiu a demanda, né, desse prato e eles, digamos assim, já que eu não sirvo mais, não serve mais para mim, vou liberá-lo no ambiente. É o típico te vira que agora o problema não é meu. Como todo problema ambiental. A reprodução desse animal foi rápida, adaptou-se a condições inóspitas, como já falei bastante agora há pouco. É uma espécie generalista, se alimenta de tudo. O que vai acontecer com o impacto? Isso é importante para ti. Diminuição de populações de moluscos nativos, né? Consomem os recursos dos moluscos nativos, portanto, os nativos ficam sem o que comer, morrem. Ingestão por animais silvestres, o que pode provocar algum tipo de problema digestivo. Os animais silvestres não estão adaptados a eles. Danos a plantações, superpopulações sempre são problemas, tá? Principalmente para culturas únicas, né? Monoculturas. E os hospedeiros para parasitas. Parasitos que às vezes nem estavam mais na cadeia, né, de parasitismo e voltam ao ciclo, ou até mesmo parasitos que vieram com eles durante o processo de implantação no continente brasileiro, né, no país, na tentativa de criação. Parasitas novos. Tá? Então são grandes impactos que são imperceptíveis ao tu soltar um simples caracol. Tá? Isso é o típico de assunto, pessoal, que o Enem vai querer de ti. Tá? Saber qual é o impacto de soltar uma espécie invasora. Parece que não tem, né? Mas tem. Tem vários moluscos que são espécies invasoras. Tá? Ao exemplo, o mais famoso de todos, o tal mexilhão dourado. Este mexilhão dourado parece bonitinho, mas é ordinário. Esse mexilhão dourado, gurizada, ele tem uma origem de água de lastro. Para te dar uma ideia o que é uma água de lastro, quando os navios vão levando produtos, não é? Soja, trigo, arroz, carga, tá? Para um outro país, para não voltar vazio e o navio não adernar, ele tem que colocar água para fazer peso e manter o empuxo. O que o navio faz? Bombeia a água oceânica para dentro dos porões. O navio adquire o lastro e viagem continua de volta ao país. Quando chega no país de origem, as bombas que puxaram succionam de dentro do porão para fora. O problema, realiza isso na tua mente. O problema todo, pessoal, é que quando tu tá succionando água lá na Ásia, tu tá puxando plâncton. Plâncton comporta a maior diversidade de larvas imaturas que se conhece no oceano. O tempo de viagem da Ásia até o Brasil, por exemplo, é em torno aí de 30 dias, dependendo por onde vai parando, não é? 30, 40 dias. As larvas dentro dos porões, com um monte de plâncton, continuam a vida. Quando elas chegam aqui e são jogadas para fora, elas não têm predador. É outro ambiente. Portanto, aqui no plâncton brasileiro, vamos dizer assim, da costa brasileira, eles se desenvolvem numa água mais quente, sem predador, e encontram um substrato para se fixar muito melhor do que tinha na Ásia. Portanto, começou a ser um grande
produtor um grande desalojador de espécies naturais. Eles não têm predação natural e são chamados de poluidores biológicos. Eles se alastram, por exemplo, em locais que tu conhece como aqueles piers, sabe? Aquele pier onde tu atraca barcos. Aquela madeira que está ali, ele vai se fixar como forma de larva e vai perfurar a madeira. Vai perfurar os barcos de pesca que são feitos de madeira e vão provocar corrosão. Esse animal se alimenta da madeira e o barco começa a afundar, não é? Os piers começam a ficar fracos e cair. E não só isso, destroem a chamada vegetação aquática nativa. Competem com moluscos nativos, são mais fortes, maiores, acabam desalojando. Prejuízos à pesca. A diminuição dos moluscos nativos diminui o aumento do alimento dos peixes, que não estão adaptados a se alimentarem desses, né? Do mexilhão dourado. Entupimento de canos, ductos de água, de esgoto, irrigação, sistemas de usinas elétricas. Recentemente, usinas elétricas, por exemplo, já foram infestadas, tiveram que parar uma das turbinas, desculpa, não me recordo o nome da usina, parar as turbinas para limpar, que estava cheio de mexilhão dourado. Tamanho é o problema desse animal introduzido. Prejuízos à navegação, comprometimento de boias, trapiches, motores e estruturas de embarcação. Então tu nota que uma simples larva, vinda numa água de lastro, lá da China, da África, pode parar aqui no continente sul-americano e causar todos esses desastres. O que os caras estão fazendo agora? 2 métodos podem ser os praticados, que são: ou tu filtra a água que está entrando, ou tu, na volta, o navio vem com carga. A segunda opção é a mais utilizada. Tá aqui, ó, mexilhão dourado, ocupando, né, turbinas, olha só, turbinas de hidrelétricas. A turbina trava, tamanha a reprodução desse animal, tá? Para a importância econômica, não é só prejuízo, né? Tem importância econômica positiva. A produção das pérolas, né? Tá aqui essa ostra, né? Produzindo pérolazinhas, cores variadas, depende muito do que o animal se alimentou, depende muito do oceano. E na gastronomia, nem se fala, não é? Um dos animais mais consumidos, oceânicos mais consumidos, são os moluscos, né? O macarrão, por exemplo, com tinta de sépia. O macarrão preto, o macarrão negro, é um macarrão bastante caro, até inclusive, e ele é colorido com a tinta, aquela glândula de tinta da sépia, que é um molusco. Não é tóxico? Não, este não é tóxico, tá bem? Não é todo. É como cogumelo, não dá para comer todo, né? Tem alguns que dá. Esse da sépia, o molusco, pode ser sim utilizado na gastronomia. Tem um gosto? Mais ou menos. Tem um gostinho que até, segundo os gourmets, agrega um determinado valor ao prato. Mas é mais estética, tá certo? Importância econômica positiva, importância econômica negativa e uma importância ecológica singular. Os moluscos, eles são extremamente importantes na cadeia trófica. São predadores, são detritívoros, são filtradores, são raspadores, eles são presas e são predadores. Então, assim, ó, é uma vasta ocupação de nichos, papéis ecológicos. Tu não via isso em Plateuminto e nem em Nemateuminto, teu capítulo anterior. Então, o primeiro grupo de indivíduos a ocupar de maneira com bastante sucesso foram os moluscos. Recomendo que tu deis uma olhada no teu livro, no capítulo do teu livro, nos slides que esses aqui estão, e tu faça as tuas anotações. Um grupo muito importante que tenho certeza que tu vais ter bastante gosto em estudar. Tá certo? Por hoje é só. Um grande abraço e bons estudos!